Boa tarde, estou aqui para mais uma conversa sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Estamos dando início ao capítulo 7. Lembrando que eu vou dividir esse capítulo em dois novamente, porque ele é grande e é um tema muito interessante. Que hoje a gente fala criando filhos plenos, ousando ser adultos que você quer que seus filhos sejam. Então, esse filho vai falar um pouquinho sobre a vulnerabilidade de sermos pais e mães, né? E sobre a educação dos filhos. Eu acho que essa parte é a parte talvez que me chame mais a atenção do livro. Oi, Edivânia, minha querida, saudade de você. É a parte que me chama mais atenção do livro, porque eu tenho estudado muito sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre educação, né? Sobre sistema familiar, sobre casal, sobre constelação familiar. Então, é um assunto que me chama muito atenção, a criação de filhos. Na verdade, a minha vida inteira eu trabalhei com situações e eu sempre dei muita atenção para essa questão da educação dos filhos. O quanto que é uma responsabilidade grande criar, né, e educar filhos, e o quanto é importante a gente desenvolver isso, saber desenvolver. Não tem nada que ensine, né, nenhum manual de instrução, nenhum filho vem com manual de instrução. Mas hoje a gente já tem muitas coisas que ensinam, né, que ensinam a gente a, a lidar um pouquinho com cada filho, lembrando que cada filho é de um jeito, cada um tem a sua personalidade, cada um é um desafio diferente, por isso que é tão difícil educar. E ela começa esse capítulo, lembrando que é o capítulo 7. Ela fala, né? Criando filhos plenos, ousando ser o adulto que você quer que os seus filhos sejam. Então, o que ela inicia esse capítulo dizendo? Você precisa ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. E eu acho que essa é a principal questão na educação de uma criança, que é você entender que essa criança vai virar um adulto. E a gente tem muita essa dificuldade geralmente, porque na educação dos nossos filhos a gente fica vendo os nossos filhos como crianças e só vê o seu filho naquela idade ali. Você às vezes esquece que o que você precisa passar naquele momento para ela vai ser fundamental para que ela cresça um adulto saudável. E outra coisa também que é muito importante que acontece. Muitas vezes nós não entendemos que é importante a gente enxergar os nossos filhos primeiramente como adultos. E por que como adultos se eles são crianças, Elaine? É claro que cada um ali tem a sua necessidade, né? Cada etapa tem a sua necessidade. Mas se eu não consigo olhar o meu filho como um adulto, eu vou enxergar sempre como uma criança, sempre como um dependente e talvez como um tadinho. E não tem nada pior do que a gente enxergar o nosso filho como um tadinho, porque os nossos filhos são plenamente capazes, mesmo com as suas limitações. Oi, Dani, boa tarde. Então, a primeira coisa para a gente enxergar isso. E e mais ainda, né, anterior a isso, é a gente enxergar a nossa criança. Porque muitas vezes a gente quer, como pai, como mãe, dar para os nossos filhos aquela que a nossa criança não teve. E aí está o nosso grande erro. Você pode ver que as gerações são assim. Eu quero dar para o meu filho aquilo que me faltou na minha infância, mas o meu filho é alguém totalmente diferente de mim, que vai ter outras necessidades. Eu não posso querer encher o meu filho de alguma coisa que eu nem sei se ainda falta para ele. E é o que a gente faz na educação dos filhos e aí a gente comete um grande erro. Vou dar um exemplo. Quando a gente quer dar bens materiais o tempo todo para os nossos filhos e a gente não dá limite.
Esse é um erro muito grande, principalmente aquelas pessoas que não tiveram muitas coisas na infância. Então eu quero dar para o meu filho, eu quero dar roupa, porque eu não tinha roupa quando eu era pequena. A necessidade do seu filho é essa. Não é que você não possa dar, você pode dar, mas você vai dar dentro do limite dele, dentro daquilo que ele precisa para se desenvolver. E não na tentativa que vai ser frustrada de dar para a sua criança, porque não é a sua criança que está recebendo. E como não é, nunca vai ser suficiente para o seu filho. Você vai estar sempre dando mais algo que talvez ele nem necessite. Então isso é uma polêmica. Falar sobre educação é uma grande polêmica, mas é um assunto muito importante. Não tem fórmula mágica, né? Cada um vai tirar o que é melhor para o seu conhecimento, mas tem formas de pensar que vocês vão entender melhor como fazer isso. Aí ela começa esse texto dizendo: quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores de muito mais seguros de como os nossos filhos serão e de como tudo o que sabemos e de tudo que sabemos sobre criar nossos filhos. Então ela diz assim: o que você é hoje vai dizer o que o seu filho será no futuro. Então o que ela está dizendo? Não adianta você querer dar tudo para o seu filho, não. Você tem que saber quem você está sendo hoje. Porque isso provavelmente vai ser determinante para o seu filho ser quem ele vai ser no futuro. Em se tratando de ensinar as crianças como viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto: você está educando seu filho da maneira certa? Mas sim, você é um adulto que deseja que os seus filhos se tornem um dia? Então, olhando para você, você quer que seu filho seja igual a você? Se não, se você falar, não quero de jeito nenhum, então você vai se trabalhar para você mudar, porque o seu filho está se espelhando em você. Se você não é alguém que você acha que o seu filho pode se espelhar, você vai urgentemente agora trabalhar isso. Porque você precisa ser alguém que seu filho vai olhar e vai admirar. Porque a gente aprende muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente escuta. Isso é uma coisa tão antiga que se fala e é a mais pura verdade. A gente aprende no exemplo. Então, se eu sou um adulto saudável, o meu filho provavelmente vai se espelhar em mim. Se eu não sou, e mesmo que eu fale que meu filho precisa ser diferente, ele não vai conseguir porque eu não estou dando esse exemplo para ele. Eu sofri tanto, minha vida foi tão difícil, eu não quero nunca que meu filho seja igual a mim. Opa, eu tô melhor do que eu fui lá? Se eu não tiver, eu vou correr agora para mudar isso. Se eu não correr agora para mudar, provavelmente ele vai ser igual a mim. Oi, Angélica. Oi, todo mundo que está entrando aí. Vocês entenderam isso? Eu achei, esse é o primeiro parágrafo do texto que eu achei que é o mais importante. Se você acha que as suas feridas, né, da sua infância, você está carregando até hoje, te fazem mal, vai, antes de tudo, curar essas feridas, cicatrizar essas feridas, para que os seus filhos não cresçam com essas mesmas feridas. Quando eu falo sobre ferida emocional, e há muito tempo eu falei já sobre isso aqui, os vídeos estão, se eu não me engano, só tá lá no meu canal no YouTube, as feridas emocionais. É muito legal, vou até regravar, que já tem 2 anos que eu fiz aqueles vídeos, falando sobre o que a gente vive na infância e as feridas emocionais que a gente carrega. Entendendo essas feridas, a gente entende quem que nós somos e a gente pode mudar através do entendimento dessas feridas. Lá nessas feridas está escrito assim, né? A autora também é uma autora brilhante, aquele livro é muito legal. As 5 feridas emocionais. Quem quiser ler, tá lá, quem quiser assistir também, tá lá no meu canal no YouTube, tá numa playlist já separadinha, todos os vídeos lá. A autora fez um estudo e viu que a gente tem basicamente 5 feridas emocionais que fazem com que a gente se comporte de um determinado jeito. E
ela fala o seguinte: geralmente, se eu tenho uma ferida, alguém da minha família tem. Então, a gente vai passando as nossas feridas de geração por geração. Então, se eu tenho uma ferida da rejeição, eu tenho como estratégia de defesa rejeitar. E provavelmente alguém da minha família vai ter a ferida da rejeição. E isso vai sendo passado de geração por geração. E é por isso que é tão difícil às vezes a gente mudar, porque são coisas que estão lá atrás e a gente não percebe. Então, antes de tudo, numa educação de um filho, vai ver como que você tá. Você pessoa. Antes de você ser mãe, você é um homem, você é uma mulher. Vai ver como que essa pessoa está. Quais são as feridas que ela carrega, o que ela precisa tratar. Porque isso é fundamental. Ah, Elaine, já sou mãe, não curei isso, o que eu faço? Vai olhar agora. Vai olhar agora para essas feridas, porque sempre é tempo para a gente tratar. A gente precisa entender que a gente tem sempre oportunidade de mudar. É só a gente querer. Dá trabalho, mudar não é fácil, mas talvez é a coisa mais importante que a gente pode fazer para a nossa vida, né? E ela bota aqui, criar os filhos na cultura da escassez. Aí ela fala assim, a maioria de nós gostaríamos de ter um manual colorido e ilustrado que ensinasse como criar filhos e que respondesse a todas as nossas perguntas, oferecendo todas as garantias de acerto e reduzindo nossa vulnerabilidade. Então, o que ela diz? Todo mundo, todos os pais queriam um manual de instrução de como educar o filho e que a gente não se sentisse tão vulnerável. Porque educar filhos nos deixa muito vulneráveis. E hoje, mais ainda, como a gente tem um acesso muito grande à informação, eu tenho visto muitas mães, né, principalmente mães, né, que tentam criar os filhos num modelo de perfeição. Ah, eu faço isso, então eu sou uma mãe muito boa, porque eu faço isso é o certo para o meu filho. Da onde que ela tirou isso? Por que que é? E eu vejo assim, a disciplina, a educação com um rigor extremo não é saudável. Então, hoje em dia temos algumas linhas, né, de estudos que falam o bebê pequeno não pode ver televisão. Por que não? Não é que ele tem que ficar 24 horas em frente à televisão. Mas será que tudo que tem na televisão é ruim? Será que se você passar um programa infantil para estimular o seu filho por algumas horas por dia é tão ruim? Existe algum estudo que acompanhou crianças que assistiram televisão e crianças que não assistiram e que fez uma comparação? Ou isso é um ideal construído por alguém que acha o que é? Você, como mãe, como pai, você pode achar várias coisas. É assim mesmo. Mas antes de sair aceitando qualquer coisa que é falado por aí, questiona um pouquinho. Porque o extremismo faz mal. Eu acredito. Eu acredito que o segredo para toda boa educação é o equilíbrio. Tudo que é extremo faz muito mal. Aprendam a equilibrar, porque a vida é feita disso. A gente tem que porque nós não somos perfeitos. Então a gente quer chegar a uma perfeição que não existe. A gente pode tentar chegar ao melhor possível e não à perfeição. E aí ela coloca aqui, seria ótimo saber se, ao seguir certas regras ou adotarmos o método criado por algum especialista em educação, nossos filhos irão dormir a noite toda, ser felizes, fazer boas amizades, ter sucesso profissional e ficar em segurança. A incerteza sobre como criar os filhos pode despertar em nós sentimentos que vão dar uma frustração ao terror. Então, essa insegurança do que vai ser, né? Como que vai ser? O que meu filho vai ser quando ele crescer? Que dá essa sensação de frustração, de vulnerabilidade e um medo muito grande. Só que aí você precisa entender a necessidade dos seus filhos. Aí ela diz aqui, ó, a necessidade
de precisão, em que um terreno incerto deixa claro que não há fórmulas de criação dos filhos, porque todos os terrenos são estáveis. Então, criar um filho gera instabilidade, é normal. O que a gente faz muitas vezes, às vezes a gente está mais preocupada com o julgamento. O que vão falar de mim enquanto mãe? Como que vão me criticar? Sabe? O que vão fazer comigo? E aí a gente tem que ter essa noção de que você precisa estar tranquilo com esse processo ou tranquila com esse processo. É a sua escolha. E você vai errar, com certeza você vai errar, assim como todas as outras mães erram, porque isso faz parte. Mas vai aprender com o seu erro, né? E ele disse aqui, ó, criar é um campo minado de vergonha e julgamento, precisamente porque muitos pais têm dificuldade em lidar com as incertezas e dúvidas na área da vida. Então é normal a gente ter esse medo, né, da educação. Enterrado em algum lugar profundo das nossas esperanças, o nosso receio a respeito da maternidade e da paternidade está a verdade assustadora de que não existe perfeição na criação dos seus filhos e nem garantias. Dos debates sobre criação com apego, sobre crianças bem educadas na Europa, até os desprezos das mães tigres e dos pais helicópteros, isso tudo são teorias de educação que ela está falando aqui, ó. Tem discussões exacerbadas sobre essas educações e convenientemente destas verdades importantes e duras. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como os nossos filhos serão do que tudo que sabemos sobre criar os nossos filhos. De novo, ela pontua, ela fala, esse mundo da educação, ele é muito incerto mesmo, mas uma certeza que você pode ter é que provavelmente o que seus filhos vão ser está muito mais baseado em quem você é e naquilo que você ensina, né, do que nesses tipos de educação que são abordados por ali. Aí ela disse aqui, é uma coisa muito interessante, nossas histórias de autovalorização, quando não julgamos bons o bastantes, começam em nossa família de origem. A narrativa certamente não termina aqui, mas o que aprendemos sobre nós mesmos é a forma como aprendemos a nos relacionar com o mundo durante a infância, determina o futuro que exigirá que gastemos uma parte significativa da nossa vida lutando para recuperar o amor próprio, e então nos dará uma esperança, coragem e força para a nossa jornada. Então, aquilo que você sente e vive hoje tem a ver com aquilo que você viveu lá na sua infância. Isso tem uma força muito grande. E quando você começa a mudar isso vai ter um impacto muito grande na educação dos seus filhos. É sobre isso. Isso é o que você mais precisa ter em mente. A gente é muito afetado pelo que a gente viveu. Se eu não entendo isso, se eu não tento amenizar essas dores, vai ter esse impacto, né? Não há dúvida de que o nosso comportamento, nossos pensamentos e nossos sentimentos estão tanto dentro de nós quanto nos influenciados pelo ambiente. Mas quando se trata de sentimentos de amor, aceitação, valorização, somos estruturalmente moldados pela nossa família de origem, pelo que escutamos, pelo que nos contam
e talvez o mais importante, pela maneira como vemos os nossos pais se relacionarem com o mundo. O que ela diz aqui? Nós somos o tempo todo influenciados pelo aquilo que nós vemos, pelo aquilo que nós sentimos, pelo aquilo que nós pelo aquilo que nos contaram. Isso gera as nossas crenças. O que são as nossas crenças? Nossa forma de nossa ideia sobre as coisas. Isso são crenças. Então, por exemplo, se na minha família teve histórias de traição, né? Minha avó foi traída pelo meu avô e eu escutei isso. As minhas tias foram traídas, a minha mãe foi traída e eu ouvi e vivi aquilo uma vida inteira. E aí a minha mãe sempre me diz que eu não posso confiar em homem, que nenhum homem presta. Todo mundo sempre falou isso comigo. A crença que eu tenho hoje, por mais que eu nunca tivesse uma experiência nem amorosa, é essa, de que nenhum homem presta. E essa crença vai fazer com que eu faça escolhas muito provavelmente dessa mesma forma. Se não tem nenhum homem que presta, como que eu vou encontrar um homem que presta? Não vou. Então o que vai acontecer comigo? Provavelmente eu vou encontrar no meu caminho um homem que não presta. Entenderam o que é essa crença? Ai, Elaine, o que tem a ver traição com educação? Tudo. Você está dizendo aí para o seu filho como você está ensinando o que é o homem para sua filha. Então, se você está dizendo, isso faz parte da educação. Se você diz que a gente nunca vai ter nada na nossa vida porque a gente foi pobre, e pobre só tem que trabalhar, todo pobre é escravizado. Que tipo de serviço que seu filho vai ter quando crescer? Se ele vê isso, se ele escuta, se ele viveu isso, e se contaram isso para ele, não tem como ele ter uma crença diferente. Então é isso que vocês precisam entender, que aquilo que a gente passa é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Porque eles vão repetir. Provavelmente eles vão reproduzir. Então, nessa educação, eu preciso entender que essa crença, essa educação que eu vi, que eu recebi, ela tem forte influência na minha vida. A minha forma de pensar e de sentir e de me comportar tem a ver com aquilo que eu vivi lá na minha infância. Então, o medo que gera ansiedade, da onde que vem? Provavelmente vem de alguém que é ansioso na sua família. Né? A ansiedade, ela faz parte do mundo das emoções, dos sentimentos. Todo mundo tem. Só que quando tem alguém em grau maior na nossa família, a gente aprende a ter uma ansiedade que acaba atrapalhando, que acaba prejudicando. E aí você vê numa família que a maioria das pessoas são ansiosas. Por quê? Você viu que fez mal, não foi? A sua mãe torceu para que você não passasse por isso, que você nunca, eu quero que nunca minha filha passe por isso. Porque a ansiedade é a pior coisa do mundo. Mas o que ela fez? Ela foi ansiosa perto de você. Ela te ensinou a pensar de uma forma ansiosa sem perceber que ela estava fazendo, porque ela não se tratou. Aí a Edivânia está falando que ela é ansiosa e a filha dela é igual. É muito difícil não ser. Todo mundo vai ser? Não. Como que você pode amenizar isso? Trabalhando a sua ansiedade.
Então, para amenizar hoje, Edivânia, a ansiedade da sua filha, trabalhe a sua ansiedade, faça terapia. Vamos tentar controlar isso, porque aí ela vai ver a mamãe mudou. E isso é muito ensinamento. A gente mostrar a mudança para os nossos filhos é muito ensinamento. Talvez ela consiga mudar também. Além dela fazer terapia, né? Ela vai ver com o seu exemplo. É muito difícil para um psicólogo, eu não atendo criança, né? Mas na época que eu atendia criança, é muito difícil a gente fazer qualquer tratamento em criança quando a família não está em mudança junto. É muito difícil. E foi esse um dos motivos pelos quais eu decidi que eu não ia atender mais criança. Porque a família que precisa mais de ajuda. E foi aonde eu busquei mais conhecimento e por isso que hoje minha paixão por esse lado da educação, da família, do autoconhecimento, entendendo a nossa história, que não é para julgar, não é esse intuito, é só para a gente conhecer, se entender e modificar. Mas entenda, toda mudança, para que eu ensine alguém, eu preciso dar o exemplo. Eu falei sobre isso aqui em várias lives sobre esse livro. Ela fala sobre isso, a importância do exemplo. Que o exemplo, já tem até ditado, né? O exemplo, ele arrasta. E é isso. O exemplo, ele faz com que as outras pessoas se espelhem em você e façam iguais. Por que seu filho não faria isso? Né? Esse foi o primeiro exemplo que ele teve na vida dele. Então, provavelmente, ele vai seguir o seu exemplo. Então, vai olhar lá a sua origem, vai entender por que você é ansiosa, por que você, às vezes, tem algum determinado problema na sua vida. Vai ver se não tem lá, isso não está lá na sua história familiar. Tá, provavelmente está. A ansiedade não é hereditária. Ela não está no nosso físico, ela está no que a gente aprende. Você já viu algum bebê nascer ansioso? Não tem. Porque a ansiedade é um sentimento, ele é aprendido. A ansiedade, ela é aprendida. Então, a gente aprende a ser ansioso vendo um adulto ansioso perto da gente. Ficou claro, gente, isso? Acho que é muito importante a gente entender isso. Então, quem eu sou hoje é reflexo da educação que eu tive. Quem os meus filhos vão ser, vai ser reflexo da educação que eu vou dar. E principalmente do exemplo que eu vou estar dando, né? E aí, ela continua dizendo, temos oportunidades poderosas de educação em outras áreas. A maneira como ajudamos os filhos a entender, potencializar e aproveitar a sua estrutura emocional e como nos ensinamos a combater as insistentes mensagens da sociedade que dizem que eles nunca serão bons o bastante. Em se tratando de ensinar as crianças a viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é. Aí de novo fala, né, de como você é. Mas você vai ser um auxiliador para os seus filhos. Você vai auxiliar os seus filhos a entender as emoções, a entender os sentimentos, a moldar os seus comportamentos. Isso são os pais que fazem. É a parte dos pais na educação. Como que eu vou fazer se eu não sei? Como que eu vou ensinar o meu filho a ter controle emocional se eu não entendo sobre isso? Se eu não entendo as minhas emoções? Se eu não sei controlar as minhas emoções? Ela dá um exemplo aqui no livro que eu acho muito legal. Ela fala que uma vez a filha dela ficou muito mal porque chegou atrasada em um aniversário, chorou e tal. E ela conversou com a filha, falou que não tinha necessidade, que atraso fazia parte da vida e fez um processo todo lúdico com a criança. Aí ela falou que uma semana depois ela estava atrasada para ir para a igreja e ela estava péssima, arrasada, chateada.
e que a filha dela viu aquilo tudo e falou: mãe, mas atrasar não é normal? Da onde que a filha dela aprendeu que atrasar é a pior coisa do mundo? Foi sozinha? Não. Ela viu. Ela foi um reflexo. Aí na hora de passar a educação para a criança, o que ela fez? Não, minha filha, não é assim. Mas se eu estou sendo. Pais perfeccionistas, porque a gente está na sociedade do perfeccionismo, né? Na era do perfeccionismo. Se você não diminuir o seu padrão de perfeccionismo, seu filho vai ser igualzinho ou pior. Porque se a gente está na era do perfeccionismo, ele está vendo isso dentro de casa, ele está vendo isso na escola, ele está vendo isso na internet, ele está vendo isso em todo quanto é lugar. Se você não consegue equilibrar isso, se você não consegue equilibrar isso em você, como que ele vai ser diferente? Você vai exigir o mesmo padrão de perfeccionismo e ele vai ser igualzinho. Vai sofrer com as mesmas dores que você sofre. Isso é educação. A educação vem primeiro dentro para fora. De dentro mesmo. Eu preciso me enxergar e ver aquilo que eu preciso ainda aprimorar para poder ensinar para os meus filhos. E é difícil, mas não é impossível, né? O que somos ensina mais uma criança do que o que dizemos. Portanto, precisamos ser o que queremos que os nossos filhos se tornem. Resumiu tudo isso em uma frase. Vou repetir. O que somos ensina mais a uma criança do que o que dizemos. Portanto, precisamos ser o que queremos que os nossos filhos se tornem. É ousado isso, né? Mas é importante. Se você quer que seu filho seja calmo, você tem que se tornar calma. E o que a gente faz quando uma criança? Calma, fica calma! E você tá super nervosa. Como que a criança vai acalmar? Não vai. Acalma você, mostra a sua calma. Mostra para a criança como se comportar numa situação assim. Eu, por exemplo, eu tenho muita facilidade em não ser ansiosa. Eu não me vejo muito ansiosa. Mas eu tive um exemplo. Meu pai, por exemplo, é uma pessoa que não é ansiosa. Meu pai consegue viver um momento de cada vez. Já minha mãe é extremamente ansiosa. E aí eu tive esses dois ensinamentos. Eu consegui muito me espelhar nesse comportamento do meu pai. De viver um momento de cada vez, de não querer ficar prevendo as coisas, prever o futuro, de não me desesperar. Então foi um grande ensinamento, mas eu vi ali. Ele era um exemplo para mim. Foi o modelo que eu resolvi seguir. E é assim que funciona. Quando a gente tem, claro que ele nem sabe, né? Provavelmente ele nem tem a consciência disso. Porque ele é assim, faz parte dele. Aí eu vejo, né, na família dele, os meus tios são muito assim e eram muito assim, né? Com mais calma, com mais tranquilidade, com menos desespero, entendendo o processo das coisas. E aí é da família dele, esse processo. Já a minha família materna, se eu for olhar, o grau de ansiedade é muito grande. Minhas tias são ansiosas, minha mãe é ansiosa. E aí a gente vai vendo, e aí a ansiedade não tem a ver só com agitação. Né? A gente fala, você nem parece que é uma pessoa ansiosa. Mas a ansiedade, ela não está só no comportamento. A ansiedade, ela está dentro, né? Na nossa cabeça. A agitação de pensamento, um pensamento que toda hora que quer controlar o futuro, isso é ansiedade. E isso que faz mal, né? Aí ela fala aqui, se desejamos formar pessoas plenas, então, acima de tudo, devemos lutar para que as crianças elas consigam se relacionar com o mundo e com pessoas que se valorizam.
Isso é muito importante. Então, eu preciso ensinar e, antes de tudo, né, eu preciso me relacionar com pessoas que me valorizam se eu quero que meu filho faça isso. Que elas acolham a sua vulnerabilidade e imperfeição. Que as crianças consigam entender que nem sempre vai estar tudo bem e que está tudo bem não estar tudo bem. Que ela tem os sentimentos que elas estão sentindo, que ela consiga acolher e que ela não busque um padrão de perfeccionismo. Que tenha um profundo amor e compaixão por si mesmo e pelos outros. Então, que eu preciso que elas enxerguem isso, né? Que valorizem o trabalho, a perseverança e o respeito. Que carreguem um sentimento de autenticidade e aceitação dentro de si, ao invés de se preocupar com o que está do lado de fora. Que tenham a coragem de serem imperfeitos, vulneráveis e criativos. Que tenham medo de que não tenham medo de passar vergonha ou sofrer rejeição se forem diferentes ou se estiverem com dificuldade. Que saiba viver nesse mundo de mudanças rápidas com coragem e flexibilidade. Então é o que eu espero para os meus filhos, para que eles lidem de forma saudável com o mundo. E aí, o que isso significa para os pais? O que os pais precisam fazer para que isso aconteça? Reconhecer que não podemos mudar os filhos, o que não temos. Portanto, devemos deixá-lo participar da nossa jornada para crescer, mudar e aprender. Então, precisamos oferecer para os nossos filhos aquilo que nós temos. E aquilo que nós não temos, a gente precisa desenvolver. Identificar nossas armaduras e ensinar nossos filhos a não vesti-la. Serem pessoas vulneráveis e mostrar isso e deixarem vistos e conhecidos. Então, se eu entendo as máscaras que eu uso, eu não vou me permitir que meu filho faça a mesma coisa. Então, eu vou conversar com meu filho, eu vou mostrar as minhas, eu vou falar, isso não é legal. E eu vou parar de usar as minhas, principalmente para que meus filhos não usem as dele. Nesse livro aqui, em alguma live, eu não lembro quando que foi, ela fala sobre o uso de máscara, né? Para a gente se proteger da vulnerabilidade. Então, vai identificar qual máscara que você usa, tira essa máscara para você mostrar para o seu filho quem que você é. Respeitar nossos filhos ao continuar a nossa caminhada em direção à vida plena. Educar nas perspectivas da abundância em vez na perspectiva da escassez. Diminuir a lacuna entre valores e praticar as virtudes que queremos ensinar. Viver com ousadia, procurando avançar um pouco a cada dia. Então, eu preciso ensinar os meus filhos as virtudes e, para isso, eu preciso praticar as virtudes que eu quero. Isso é fundamental. Então, nesse primeiro, o resumo para ensinar, eu preciso ter. Eu preciso oferecer. Eu não ensino se eu não pratico. Então, eu preciso estar atento a mim, às minhas necessidades, curar as minhas feridas e oferecer para os meus filhos algo diferente, mas depois de estar curada. Então, fazendo um link com aquilo que eu falei, não dá para eu querer dar para os meus filhos aquilo que a minha criança precisou. Eu, enquanto adulta, vou cuidar e dar para a minha criança aquilo que ela precisa. E quando a minha criança estiver saciada, né, plena, eu vou conseguir educar melhor os meus filhos, porque eu vou entender aquela criança. Mas eu vou entender e eu vou ensinar aquela criança a sair daquele estado.
Não é só tadinha. Não faça isso com seus filhos. Não considere os seus filhos coitados, porque eles não são. Eles são crianças que precisam de educação e cabe a você, como mãe, você como pai, fazer essa parte. É difícil, mas não é impossível. Se você não curar as suas feridas, você vai causar as mesmas feridas nos seus filhos. E aí eles vão fazer isso se eles não estiverem atentos, e isso vai se repetir de geração em geração, como acontece até hoje na sua família. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Então essa parte eu não vou entrar no próximo tema, porque eu acho que vocês precisam ficar com isso. Quais são as dores e feridas que eu carrego, que eu tenho que curar para não passar isso para os meus filhos? E eu tenho que curar, eu não tenho que fingir que eu não tenho, não. Porque eu não aguento, eu não sustento isso para sempre. Então eu tenho que curar, eu tenho que tratar. Então quando você pensar, você tem um filho pequeno e fala, ai meu Deus, tem que levar esse menino no psicólogo. Vai pensar o que você precisa curar em você também. Você pode até levar seu filho num psicólogo. Mas se ele tá assim, o que você tem aí dentro de você que você não tá vendo? Que você não foi curar? Todo mundo quieto hoje, né? É um assunto delicado, mas um assunto super importante para que a gente construa adultos saudáveis. Esse é o papel do pai e da mãe. Independente de quem são esses pais. É quem está criando ali. É construir um adulto saudável. E eles vão ser saudáveis se você é um adulto saudável. Então procure mudar, procure buscar e tratar as suas feridas. Tá bom, meus amores? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Nada? Então eu vou encerrar aqui. Na semana que vem eu volto com a live. Esse horário foi bom, né? Teve bastante gente, mas semana que vem eu permaneço com a minha live às 11 horas, tá bom? É porque hoje eu tive um compromisso na parte da manhã, eu tive que mudar meu horário da live. Que bom, Dani, que você gostou. Reflita. Reflita, que eu acho que isso é muito importante, tá? Um beijo, pessoal. Semana que vem a live continua sobre esse assunto de educação. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem pergunta, vocês podem me mandar mensagem. Pode me mandar mensagem também durante a live. Vai pensando sobre esse assunto, tá bom? E a gente se fala, então, na semana que vem. Um beijo, Divânia. Que bom que você ficou aqui. Espero que você tenha aprendido. Obrigada, Zilma, pelo carinho. Obrigada a todos que estiveram aqui, que escutaram a live. Ela vai ficar salva. Se você acha que alguém pode ser ajudada com o conteúdo da live de hoje, encaminha para alguém. Eu vou deixar salva. É só você clicar naquela setinha e encaminhar para alguém. Tá bom, gente? Um beijo e até quarta-feira que vem, 11 horas. Beijo, Tati. Tati é minha tia linda, que eu amo. Tchau, gente. Um beijo.